Olá, é com muita alegria e honra que eu venho aqui falar um pouquinho da minha jornada nesta longa pesquisa e trabalho que eu faço com a poesia e a terapêutica poética, que a gente chama de poesia-terapia. Então, inicialmente, vou ler aqui uma frase de um poeta chamado Friedrich Novalis, que ele diz o seguinte: a poesia cura as feridas infligidas pela razão. E já começamos assim. E a outra coisa que eu gosto de começar, quando eu falo dessa jornada, é dizer o seguinte, que o dom da cura, ou o dom dessa ponte que alguém pode fazer para levar alguém até um outro ponto, é uma honra. E a gente deve honrar isso. E também esta possibilidade, ela vem embalada de várias formas. Neste caso, através da poesia. Então, honrar esse trabalho, para mim, é uma coisa muito séria e muito linda. Então, vou contar um pouquinho, bem rapidinho, da minha caminhada. Nasci num sítio, numa cidade pequena, onde a gente tinha pouco acesso ao capital cultural, digamos assim. Mas eu sempre gostei muito de ler e eu tive a felicidade de ter bons livros escolares. Eu até resgatei o primeiro livro, meu livro de alfabetização, e percebi que lá já tinha algumas poesias. E logo em seguida, alguém da família que tinha mais acesso a livros, né? Eu chamo ele de anjo da guarda dos livros. Ele começou a me dar livros para ler, assim, tipo Iracema, tipo alguns livros assim da literatura brasileira, né? Mais apropriados para a idade. E eu comecei a gostar e ler e comecei também a escrever diários, né? Então eu comecei a escrever muito cedo, com 11 anos eu já tinha bloquinhos que eu guardo até hoje. Meu pai fazia bloquinhos para mim, porque a gente não tinha muita disponibilidade de ter cadernos, enfim. E ele era funcionário público, então ele recortava as folhinhas e funcionário público municipal e me dava essa possibilidade. Eu guardo isso com muito carinho, é parte da minha história. Bom, aí fez-se um outro momento, né, que eu cresci e tal, tive que prover, trabalhar, enfim. E aí eu conto, assim, que a história da gente tem muitos renascimentos, né? É preciso que a gente entenda isso. E esses renascimentos vêm de algumas rupturas. A primeira grande ruptura que eu fiz na minha vida foi quando eu percebi que eu precisava romper com um casamento, com 3 filhos praticamente pequenos, algum entrando na pré-adolescência. Foi uma decisão muito complicada, foi um momento muito difícil. Mas por que eu estou pontuando isso? Porque foi talvez a primeira percepção que eu tive de que a escrita podia me ajudar. Hoje, modernamente, a gente tem visto muita gente, muitos escritores, inclusive, vão fazer a escrita curativa e tal. Verdade, a escrita é uma expressão, né? Mas a poesia é algo um pouquinho mais profundo. E aí, o que aconteceu, de fato? Eu escrevi, né, numa noite que eu estava muito desesperada para tomar uma decisão, um credo, uma carta para mim mesma, sei lá o que posso chamar isso. E quando eu reli isso, eu vi que eu podia ter tomado uma decisão muito séria e começou realmente a minha primeira ruptura. Passaram-se os anos, eu fui trabalhando sempre no mercado financeiro, provendo a minha vida e tal, e me apareceu então uma segunda ruptura, isso para resumir bastante essa história e chegar no trabalho de hoje. Trabalhava no mundo corporativo, um mundo bem diferente, assim, mas a poesia sempre me acompanhou, né? Em 2005 eu lancei meu primeiro livro, mesmo trabalhando assim, chama-se Lilás, e eu sempre tinha a poesia como um refúgio, vamos dizer assim, né? Eu me refugiava na poesia, eu escrevia quando eu estava chateada, quando eu estava sozinha, enfim. Aí aconteceu que a web começou a me dar visibilidade, né? Eu comecei a participar de algumas confrarias, enfim, que a gente mantém até hoje. E sempre foi muito, muito legal isso, né? E então, quando eu notei que eu precisaria me desligar desse mundo corporativo, que era um dos meus pilares, especialmente porque me acometi de um problema de saúde, tive que abrir o peito, literalmente, e tal. Foi uma ruptura importante, foi um renascimento bem profundo, assim. E aí eu fui procurar buscar um conhecimento, porque eu tenho um pezinho lá na ciência, né? Eu gosto das coisas com fundamento e tal. Fui buscar uma formação que se chama psicologia transpessoal. Lá eu conheci vários saberes ancestrais, enfim. E eu sempre fui apaixonada por oráculos. Aí, quando se deu o final do curso, que a gente precisava apresentar um trabalho de conclusão,
me aparece então a possibilidade de eu escrever um livro sobre poesias, né? Discuto lá com a minha orientadora e tal, como fazer isso, começo a pensar em trabalhar com os poetas e tal, mas não estava muito delineado isso. Aí, uma noite eu sonhei com meu pai, que já tinha partido e tal, e ele era um incentivador, e ele dizia assim para mim, no sonho, né? Algo assim, como você vai trabalhar com poesias, ou como, ou tipo assim, não faça nada menos, não aceite nada menos que você merece, era uma frase mais ou menos que ele dizia, talvez em outros termos. E aí eu decidi que eu faria um trabalho com as minhas próprias poesias. Isso foi crescendo, mas faltava ainda um embasamento, né? Como que eu ia apresentar isso como trabalho com a ideia da transdisciplinaridade que o curso exigia. Daí nasceu então a pesquisa da poesia terapia. Isso foi em 2015 e a partir daí eu nunca mais parei de pesquisar isso. Eu me deleito, essas pesquisas são profundas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. São resultados maravilhosos, né? Que muitos cientistas e muitos terapeutas usam em todo o mundo. Aí eu criei o Oráculo Flor de Abraço, que a gente trabalha como ferramenta lúdica de aproximação. São 31 cartas com poesias, depois tem a reflexão no livro, enfim, é um trabalho bacana. E na poesia e nessa pesquisa, digamos assim, apareceu então o embasamento que eu pude fazer e pude trazer à tona esse filhote que se chama Oráculo Flor de Abraço e método de poesia terapia Flor de Abraço, com o qual a gente trabalha nas oficinas, nos encontros, nas rodas de conversa. Então, vamos conhecer um pouco mais. Existe uma coisa chamada poesia terapia, exatamente com esse nome. Em muitos lugares do mundo, ela é usada como uma terapêutica reconhecida, uma terapêutica complementar, e usada inclusive por médicos em instituições muito reconhecidas, e eu comecei a pesquisar isso e fui me aprofundando. Resumo, eu faço essa pesquisa mais ou menos há 5 anos e parece não ter fim. Estou escrevendo um livro já há algum tempo, mas ele sempre falta um pedaço, falta mais informações. O ano passado eu consegui me inscrever numa associação de poetas, de terapeutas poéticos dos Estados Unidos, e de lá eu consigo receber bastante material, assim, do que há de mais interessante, enfim. E essa pesquisa me levou, assim, a entender que a gente pode usar a escrita, né? Isso agora tem surgido, inclusive, com bastante presença no Brasil por alguns autores na pandemia, né? Vamos escrever, vou fazer um curso de escrita terapêutica. Existem sim, mas o terapêutico poético ele tem que ter algumas, como vou dizer, algumas técnicas também, né? Porque ele vai usar poesia e tal, mas isso é para uma outra conversa. Então comecei pesquisando alguma coisa, então um médico que me chama muita atenção lá dos Estados Unidos, que chama Dr. Rafael Canto, ele usa isso nos pacientes. Ele tem uma frase muito interessante, porque ele diz assim, ó: a poesia não cura a doença, ela cura o doente. Porque ele costuma dizer que ele dá voz. E como que ele dá voz? Porque uma coisa é dar voz através da fala, né? Mas através da poesia, você acessa algumas coisas do seu inconsciente que talvez não viriam. Como você acessa isso? Você provoca isso através de uma poesia, você sai do mental, né? Você traz a pessoa para um mundo mais lúdico, um mundo da imaginação. Essa é a provocação da poesia terapêutica, né? Da terapêutica, da poesia. Então, quando eu falo em poesia terapia, o que eu costumo dizer aqui, ó? Encontrar a própria voz é um passo de autoafirmação. Isso aqui é uma definição, tá? Que eles usam muito lá nos Estados Unidos. Encontrar a própria voz é um passo de autoafirmação que é frequentemente seguido por liberação catártica, maior autoconhecimento, novas ideias e novas esperanças. É o uso intencional da palavra, sensibilização através de dinâmicas para acessar camadas mais escondidas da sua consciência. Por isso que eu uso muito o oráculo. Beneficiando o bem-estar, o autoconhecimento, autoestima e autoconsciência, tá? Onde traz a cura de muitas coisas. E o interessante é que a poesia terapia, ela trabalha muito com a veia positiva.
a veia positiva, não fica lá procurando, ela traz à tona, ressignifica e tal. Por que eu falo isso assim com uma certa tranquilidade? Porque eu também fiz isso em laboratório, né? Também tratei algumas pessoas, as conduzi para uma terapêutica clínica quando eu entendi necessário, porque isso é muito importante. A gente não, eu, por exemplo, não tenho formação clínica em psicologia, mas eu tenho conhecimento da psicologia transpessoal, então eu posso ir até um ponto, né? Mas só a pessoa ouvir a sua própria voz através de uma ferramenta lúdica é fantástico, é algo de mágico, né? Então, quando eu comecei a pesquisa, eu me dei conta que há relatos históricos importantes sobre isso. Por exemplo, no Antigo Egito, uma coisa que sempre me chama atenção, eu sempre trago isso, a linguagem, né, da cura era feita através dos... Eles procuravam os oraculistas, os sábios na época, né, e eles costumavam, então, escrever poesias, né, poesias para, digamos assim, mais alegres para pessoas tristes, enfim, vou simplificar aqui, tá? Mas o interessante é que eles faziam isso no papiro, e assim que lido, e assim que absorvido pela pessoa e tudo mais, eles diluíam este papiro numa substância e faziam a pessoa tomar como se fosse um remédio. Então, olha a simbologia que tem atrás disso, né? Eu até imagino que isso é meio física quântica, assim, não domino isso, mas imagino que seja, né? Então, tem coisas bastante interessantes nisso aí andando. Então, nos Estados Unidos ela é muito utilizada. Na Inglaterra, há pesquisas muito avançadas dos neurocientistas, né? Eles fazem muito escaneamento do cérebro usando vários tipos de leitura. E quando eles chegam na poesia, quando a pessoa está lendo a poesia, eles percebem que o lado direito e o lado esquerdo do cérebro se conectam com muito mais facilidade quando está se falando da poesia. Isso também é explicado pela forma como a poesia é concebida, né? Que ela é um cântico, né? Quase assim, e tem a alteridade, tem vários aspectos, né? Na Espanha eu descobri muita coisa também. Portugal, a Universidade de Lisboa tem trabalhos bem bacanas, né? Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é que é muito utilizada no Irã. Aí eu pensei, bom, se lá, mais ou menos, não sou muito boa em geografia, tá? Mas se lá tem o Antigo Mundo, o Egito, antigamente e tal, se nesse território já se acreditava muito nisso, parece que eles têm isso na memória celular, né? Então, eles usam para várias patologias emocionais, né? Muito interessante, em universidades muito sérias. Achei muito interessante isso. E quem me trouxe isso, na verdade, que eu não tinha chegado no Irã, foi um médico. A única pessoa que eu consegui conversar no Brasil é um médico do Maranhão que fez um trabalho com seus alunos lá, trazendo a poesia e a música, mais fortemente a poesia, como terapia em pacientes do SUS. Olha que bacana. E esses alunos fizeram um trabalho o qual ele me disponibilizou, inclusive. Tá? Então, muito bacana, assim. Mas são poucas as pessoas que acreditam nisso no Brasil. Eu gostaria de levar adiante essa pesquisa, de levar para mais pessoas, e é por isso que eu me proponho a fazer essas oficinas e a falar sobre isso, né? Isso é uma coisa, assim, que vem da minha alma mesmo. Então, é muito bacana de se ver o andamento dessas coisas. Teria-se muito mais para falar aqui, né? E quem sabe um dia o SUS coloca isso nas suas práticas integrativas e complementares, né? Nas famosas PICs. É uma das minhas aspirações, digamos assim, né? O que mais que se pode falar da poesia-terapia? Ela estimula a memória, né? A poesia estimula a memória, facilita a introspecção e nos relaxa. Aliás, falando em relaxamento, tem um dos módulos que eu trabalho nos cursos, que eu faço algum curso assim, que se trabalha como meditação ativa, tá? Através da poesia. É muito bacana. A gente vai fazer um exercício disso também, tá? Agora eu vou contar só dois pequenos fatos para ilustrar isso. Em 2016, 17, 18 particularmente, fiz muitas oficinas
presenciais, antes da pandemia, muitas oficinas presenciais falando da poesia terapia. Trabalhos voluntários, trabalhos com grupos, trabalhos em clínicas, chamados assim, né? Mas 2 especialmente mexeram muito comigo. E eu preciso compartilhar isso, porque aí para mim prova muito o poder da poesia e aonde ela consegue chegar. Um deles eu fiz numa casa de passagem de pessoas em condição de moradores de rua. E isso é uma coisa que me tocou muito. Nós fizemos isso num lugar mais hostil, uma tarde chuvosa, e a gente começou usando oráculo e dando voz às pessoas. Bom, no final do evento, assim, era eu, mais o assistente social e mais as pessoas de rua, eram só homens. Acho que tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, 12. E eles começaram a escrever poesias. Foi uma coisa incrível, foi uma das coisas que mais me tocou na vida, eu acho. As coisas não, coisa é nada. É uma das sensações, uma das emoções que mais me tocaram. E um outro evento que eu fiz foi com relação a pessoas que estavam se reunindo, estavam se curando de câncer, estavam passando por um processo. Também pessoas mais carentes e tal. E aí iam as pessoas doentes e os seus familiares, porque muitos estavam bem debilitados. Foi uma tarde também com psicólogas, com assistência social, que cuidam dessa casa, é uma casa de voluntariados, né? Lá em Santa Catarina. Foi fantástico. Os feedbacks que me deram depois, as observações que eles mandaram para as meninas, né, para essas moças que cuidam da casa, foi uma coisa maravilhosa, né? O despertar disso. Então, eu só tenho a agradecer e a honrar esse trabalho que eu faço, né? E esse conhecimento que eu espero que vocês gostem, que nós possamos estar juntos em alguns eventos presenciais, fazendo algumas dinâmicas a partir dessa fala minha aqui, né? As dinâmicas são muito interessantes e compartilhar especialmente as mensagens do oráculo e do novo livro Carmim, 99 e a centésima. É surpresa. Estamos juntos.